Hoje nós viemos para falar do Pétalas. Boa noite, Luciana, Fujoca, Marina, a todos, todas e todas. Eu vou começar agradecendo, tem muito que agradecer, né? Primeiro a Lovely House, né? Parabéns pelos 3 anos, né? Lovely. Agradeço a Feira Imaginária, né? O júri da feira, né? Que escolheu o Pétalas para o Prêmio Lovely, né? Agradeço a Marina por ter aceito, né? Vir falar com a gente. E também agradeço a todo mundo, né, que veio aqui bater esse papo com a gente. Eu queria que isso fosse um bate-papo, até a gente conversou antes e eu acharia legal que as pessoas participassem. Eu não me importo que me interrompam, que façam perguntas no meio, não tem problema nenhum. Eu tenho aqui as coisas que eu vou falar, mais ou menos estruturado, mas isso a gente vai, né, no caso eu vou adaptando aqui sem problema nenhum. Né? Primeiro eu vou falar um pouquinho de mim, minha trajetória, vou falar em seguida o que me motivou a fazer o Pétalas, né, do que trata o livro, né, resumidamente. Vou falar um pouquinho do processo de pesquisa, né, e por fim alguma coisinha sobre a elaboração do zine, né? Bem, falando um pouquinho de mim, já teve aí um resumo que a Luciana, né, que o Fujioka passou, né? Eu trabalho com arquivos, como foi dito, há mais de 25 anos, né? Sou servidor público, trabalho no serviço público com arquivos, né? E só foi a partir de 2016, mais ou menos, que eu comecei a me interessar por fotografia. Eu já trabalhava há algum tempo com arquivos fotográficos, mas nunca tinha eu nunca tinha assumido assim a fotografia de forma sistemática, né? Nessa época eu comecei a frequentar cursos, né, como todo mundo, de fotografia, né, para aprender a fotografar. E no meio desse aprendizado na fotografia foi que eu tomei contato com fotolivros, fotozines, livros de artista de uma forma geral, né? Aliás, eu devo esse contato inicial às feiras de fotolivro, né? As feiras de pequenas editoras independentes, né? Ali eu comecei a virar aquela presença constante, né? Ficava horas na feira, comprei muita coisa, né, na época, e daí para frente eu comecei a me aprofundar um pouco mais nesse universo, né? Eu fiz alguns cursos específicos para fotolivro e comecei a ser um leitor, né, de fotolivros, né? Tem essa coisa de fotolivro que você, até pela linguagem, você aprende a ler, né, o fotolivro, né? Nessa fase também eu descobri que, apesar de existirem fotolivros fotográficos, vamos dizer, incríveis, né, viraram referências para mim, eu descobri que alguns fotolivros eu podia me apropriar das imagens, né? É uma coisa que o Felipe Abreu fala, né, do clique, libertar do clique do fotógrafo autor, né? Eu podia me apropriar das imagens também. Isso foi uma descoberta interessante para mim, né, na época, né? Ali por volta de 2017, eu me senti um pouco mais seguro de começar a produzir, né, de forma artesanal, meus primeiros protótipos. Espera aí, que já estão... Tem alguma coisa aqui. Estão me ouvindo? Então, eu comecei a criar meus protótipos ali por volta de 2017, né? Na época, eu participava de um grupo de discussão aqui no Rio, chamado Lab Foto Contemporânea, e ali várias pessoas desenvolveram projetos, foi muito interessante. Então, de lá para cá, né, eu já acumulo 3 zines e um fotolivro, né? O fotolivro, né, o Joca já adiantou, Sete Quedas, e outros
3 zines além do... Não, tem um Pétalas e mais 2, né? Vamos ver o Pétalas? Mas, enfim, o que me motivou, né, a fazer esse trabalho, né? Quando eu coloquei o título, vamos começar pelo título. Deu certo? Deu certo, né? Tá certinho. O título eu coloquei junto com a imagem da capa, né? Eu pensei em jogar uma isca, né, para o leitor, né? Pétalas remetem a coisas bonitas, delicadas, né? E conforme fosse despertando esse interesse inicial, né, eu iria revelando aos poucos uma outra situação, né? Pétalas fala basicamente de violência, né, e suas contradições, né, de como ela pode ser ao mesmo tempo fascinante, cruel, né, familiar, estranha, delicada, brutal, né, e esse dualismo eu fui constatando ao longo do processo, né, de pesquisa e elaboração do trabalho. Obviamente que não é um assunto simples, né, não preciso dizer. No caso, assim, a minha intenção é gerar alguma reflexão, né? Para mim, se tiver um estranhamento ou um susto, acho que eu já estaria satisfeito, né? Para passar essa mensagem, eu me apropriei, né, de imagens e textos extraídos da internet, né, e formei uma narrativa por meio delas, né? E eu sempre vejo Pétalas como um jogo de imagens, né? É uma espécie de catálogo que não aparenta ser um catálogo de balas, né, deflagradas, né? E com o recorte dessas imagens eu tentei fazer com que o leitor, né, que pegasse o livro pela primeira vez tomasse meio que um susto assim do meio para o fim, né? Com algo que pudesse ser surpreendente, né? Algo que causasse algum estranhamento, né? Alguma dúvida, né? Um parênteses que eu abro aqui é para lembrar uma coisa que a Rosângela Renoff, né, falou acho que foi na Imaginária que ela falou isso, né? Essa ideia de assumir o lugar do leitor, né? Do espectador, enfim, ela que trabalha com exposição. Eu sempre procuro fazer isso do meu jeito, né? Eu acho que, de certa forma, eu tento, mesmo sendo complicado, porque medir o sentimento dos outros com nossa régua é um pouco complicado, né? Quando veio a ideia do Pétalas, né, e o início das minhas pesquisas, eu fiquei muito impactado com o material que eu fui colecionando, né? E com o resultado das pesquisas e a catalogação, né, eu pensei que eu poderia tentar passar num trabalho artístico esse meu sentimento, né, da forma que eu falei, citando a Rosângela, né? Aí sempre ficam as perguntas, né? Como escolher as imagens, né? Como montar, editar, né? Intervir, para não perder, né, essa potência, né, inicial. Esses números, né, as pessoas perguntam. Inicialmente, eu pensei nas vítimas, né, das armas de fogo, né, comumente tratado como números, né. Depois, no fim, teve um outro sentido também. Depois eu vou falar. Você quer que eu coloque o outro já, Juliana? Por favor, Luciana. Em seguida, eu vou colocar uma apresentação rápida do processo, né? Tem alguma pergunta? Eu acho que a partir agora do teu processo, desse desvendar do processo, as coisas começam a caminhar, né? Por enquanto foi só a introdução, né?
Bom, como é que o trabalho começou com uma reportagem de um programa de televisão, né? O programa é o Profissão Repórter, esse dia aí. O programa tratava de hospitais de referência aqui no Rio de Janeiro, no Grande Rio, para dizer a verdade. Hospitais de referência em atendimento de vítimas, né, de arma de fogo. Então, lá pelas tantas, eles entrevistam essa enfermeira, que é a enfermeira-chefe desse hospital, e ela mostra esse arquivo de balas, né? Eu fiquei muito impressionado com isso, aquelas coisas que ficam na nossa cabeça. Falei, pô, vou fazer alguma coisa com isso. No princípio, eu queria ir lá, essas coisas, né? Fotografar, conversar com as pessoas. Não foi possível, né? Mas mesmo assim eu fiquei com aquela ideia. Né? Em cima disso, eu comecei a pesquisar. A Luciana está acompanhando bem. Eu assisti o programa, fiquei com aquilo na cabeça e comecei a pesquisar no Google, né? Fui analisando e colecionando o que vinha, né? Ainda sem muita ideia do que eu ia fazer com essas imagens, né? Pode passar, por favor. Aí vocês estão vendo mais. Eu botei algum material, mas em meio a tanto material, né? Você tem ali um anúncio à esquerda, na parte de cima, anúncio de colete à prova de balas, texto científico, site da Unicamp ali do lado, né? Inclusive aquela imagem ali eu uso no trabalho do crânio, né? Ao mesmo tempo eu fui registrando meio que intuitivamente, né, os termos utilizados na pesquisa. Coloquei um rascunho ali à esquerda, eu fui anotando e já fazendo uma seleção dos termos, né? Esses termos eu dividirei em três, né? Termos técnicos usados, né, no mundo das armas, né? Vocabulário das vítimas de arma de fogo e termos usados pela medicina no tratamento das vítimas, né? Pode passar. Aí já está mais ou menos estruturado da forma que foi para o Zine, né? Então, o dualismo que eu falei lá no início, né, ficou estampado, né, no vocabulário, me ajudou a manter a potência daqueles sentimentos contraditórios que eu falei no início, né? Conforme eu ia pesquisando, né, ia juntando os verbetes, palavras-chave, né, encontrando outros, anotando, refazendo, né, e acrescentando tantos outros termos, né, que poderiam fazer parte da obra. Nesse momento, eu decidi que eu ia juntar as duas coisas, né, os termos e as imagens, né. Isso passa um pouco também pela minha formação, né? Um aspecto do discurso arquivístico, né? Coletar a imagem, ordenar, classificar, né? De certa forma, esse discurso percorre o Pétalas, né? Desde o início da pesquisa até a obra pronta, passando pela organização dos arquivos e apropriação das imagens. Por favor. Isso aí eu continuo no que eu falei, né? Essa lógica de catalogação, né, que eu fui encontrando, né? Aí é só uma curiosidade, né, porque eu só fui perceber bem depois do trabalho realizado, encontrei esses catálogos de flores, né? Não me baseei neles, mas não é coincidência, né? É uma lógica de catalogação de imagens, né, sejam balas, pétalas ou roupas, né? Aqui já caminhando para o fim, um pouco do meu processo de captura das imagens, né? Eu procurei uniformizar essa captura, né? A finalidade era dar um tom mais áspero, né? Mais simples, mais pueril, né? Uma linguagem mais próxima do que eu considero assim para um fotozine, né? A escolha desse formato, aliás, de fotozine, né, foi algo para mim bem natural, né? Porque eu não pensava no início que seria um zine. Então, o trabalho foi se encaixando nesse formato ao longo da edição, né, do corte das imagens que eu
eu achava que não cabiam, e aí também pesa aquela coisa do custo de produção, a possibilidade de eu poder realizar, né, com mais facilidade, questão da circulação, isso tudo. Aí eu vou pedir, essa é mais uma aí, eu fiquei refotografando, né? Eu estava até conversando agora, antes de entrar, sobre essas imagens. Elas são imagens de internet, então algumas tinham 12K, 50K, no máximo 100K. Então eu tive que, por meio de um site, que ele pega essas imagens e tem um termo técnico, né? Ele aumenta o peso da imagem, interpolando, né? Então deu um trabalho tremendo para elas ficarem com esse aspecto aí, né? Senão ia ficar aquele pixelado, ninguém ia gostar, né? Eu queria pedir para a Luciana, para fechar, Luciana Fujioka, para colocar a última página do Zine, só para eu mostrar uma coisa, a página de créditos, né? Tem a ver com aquela questão da numeração. Bom que passa de novo. Aí, essa parte aí. Então, os números que aparecem ao longo do livro, né? Como eu falei, eles remetem à questão dos números, da estatística, né? Da violência, mas eu usei também para identificar, fiz um link de cada imagem, né? Onde eu as encontrei, né? Então, é uma forma também de registrar o processo, né? Então, e também é orgânico, porque esses links eles mudam, eles quebram, né? Então, teria que o tempo todo revisar. Mas estão aí, né? Alguns... E também, de certa forma, liga com a realidade, porque algumas pessoas no início acharam que eu estava inventando isso, que não é verdade. Os links fazem uma ligação com meio que o mundo real, né? É Você, isso. como um bom arquivista, né, Júlio? Você, como um bom arquivista, colocou no papel da onde apareceu tudo, né? Convido Marina aí para fazer suas colocações e a gente começar o bate-papo, porque Embora. o trabalho do Júlio é muito, muito instigante, assim, todo esse processo dele, né? Eu acho que a gente tem muita coisa aí para comentar. Muito. Lê rapidinho assim para passar a bola logo. Obrigada, Luciana. Obrigada, Fujioka. Obrigada, Júlio, pelo convite. Então, eu participei do júri, né, de seleção desse Zine, né, e é isso, né, eu acho que é um trabalho que queria falar duas coisas, gente, sobre dois espectadores, né, para que se mobilize, que o livro consegue mobilizar, o trabalho consegue mobilizar, né. Um é essa ideia primeira do fotógrafo como espectador, né, é um fotozine todo produzido por um olhar, por um fotógrafo sem câmera, né, que é espectador de imagens, né, e que atua nesse local desse segundo encontro da fotografia, né? Que a gente tem aquele primeiro encontro da fotografia feita com a câmera e a gente tem esses inúmeros encontros, inúmeros segundos encontros da fotografia que são feitos entre espectadores e fotografias já existentes, né, em circulação na nossa cultura. E aí o Júlio, ele faz esse trabalho dentro desse local, desse segundo local infinito, né, da fotografia, diz como espectador. E, por outro lado, como espectadora do livro, né, como quem está lá vendo as imagens, a gente começa a criar outras interpretações e aquilo vai ativando a gente de uma outra forma, né? Às vezes esperada pelo autor, às vezes não. O trabalho do Júlio, quando eu vi, foi bastante impactante, porque eu não fazia a menor ideia do que era.
Tipo, o que danado é aquela pétala, né? Eu achava muito bonito e me lembrei, né? Porque vem logo na memória, né? Lembrei de umas fotos que eu tinha feito de flores de metais. Em um outro momento, dessas florezinhas de plástico e de metal, eu dizia, nossa, mas essas pétalas são tão artificiais, isso não tem cara de ser uma flor, tá? É de metal, alguma coisa muito estranha. Até que aquilo se mostra, né, como um bala, nunca imaginei que fosse. E quando chega no final do livro, né, que conta que a forma, o spoiler, né, que a gente descobre, né, que quando a bala entra no corpo humano, ela explode gerando aquela pétala, que gera, inclusive, um sentimento um pouco confuso de você achar esteticamente bonito algo que é extremamente violento. A gente acaba voltando para o início do livro para compreender o livro com um outro olhar. Então, ele é um livro que ele acaba gerando essa interação com o espectador, né, em várias camadas assim de compreensão. Ele você, uma primeira olhada, você não desvenda o livro, você precisa de vários mergulhos para entender e compreendendo, né, as minúcias do que está ali. E uma outra coisa que eu achei muito interessante também é que, como um bom arquivista, um bom colecionador de imagens, né, o Júlio coloca no próprio livro, no próprio zine, a vida daquelas imagens, né? Aqueles links na última página fazem com que a gente possa ir conhecer a vida daquela imagem fora do livro, né? Então, pensando o Fotozine como um arquivo, né? E o trabalho do Júlio é extremamente... é um artista arquivista, né? E pensando esse zine como um local de unidade, né? O zine ele funciona como um arquivo no sentido que ele cria uma unidade para aquele conjunto de balas dispersas nas redes sociais, na internet e em jornais diversos e múltiplos, linkando assuntos completamente diferentes. Então, são imagens que possuem vidas diferentes, né? Em outros locais. E aí eu acho que esse trabalho o trabalho do colecionador, né? Eu me lembro até de, assim, como é que se diz? O Walter Benjamin tem uma fala sobre colecionador que é muito interessante, né? Ele vai falar que o colecionador ele não está preocupado com o objeto só, o objeto, né, captado, a imagem, só preciso disso. Não, ele quer saber da vida do objeto também, o passado daquilo, como aquilo entra, qual é a vida daquele objeto, né? E aí quando eu vejo o trabalho, eu consigo pelos links descobrir qual é a vida daquelas imagens, né? E o livro ainda traz um pouco dessa vida, né? No sentido de que ele mostra as balas, né? As imagens, né? Da balística, mas ele também traz os discursos um pouco em que elas estão inseridos, né? Por meio das tags, né? Que lembra a classificação de legenda, etc. Que aí nos traz, né? A linguagem de vários lados da sociedade, inclusive a linguagem médica também, envolvendo, né, toda essa questão da violência e da balística, que a gente gostaria que não fosse algo natural, enfim, mas que, infelizmente, é disperso, né, na sociedade. Então, assim, eu acho que... Falando rapidamente, né, assim, foi alguns pontos assim que me chamaram bastante atenção. Na verdade, foi um livro que me deu trabalho, porque eu entrei em quase cada um daqueles links para ir atrás, para descobrir, nossa, mas isso é isso, nossa, mas isso é aquilo. Eu realmente não tinha dimensão, conhecimento, né? Então, é um livro que acaba mobilizando a pessoa para adquirir, para conhecer coisas que fazem parte da vida da gente e que a gente desconhece. Então, nesse sentido, foi bem empolgante e bem, assim, lento o processo, né? Você passa a primeira olhada, toma aquele susto, né, de que, nossa, né, é sobre bala, é sobre violência, não tinha entendido assim. E depois tem todo esse trabalho de espectador, de observador, de conhecer a vida dessas imagens que o livro proporciona. Isso é um ponto. Outro ponto, queria falar até do zine mesmo, que
E aí eu queria que o Júlio falasse também, anota aí, Júlio, já perguntando mais, né? Sobre esses procedimentos arquivísticos mesmo que entram no teu livro, porque, assim, tipo, eu pesquiso arquivo, né, e estudo isso no doutorado, mas eu achava bom que você trouxesse para a gente não só essa questão do colecionador que eu coloquei agora, né? Essa questão também desse fotógrafo como espectador, que eu não sei se você se localiza nesse local, mas assim, para mim foi uma coisa que me chamou bastante atenção, né? Quando a gente está produzindo visualidades, né? E visualidades aí eu penso não só a imagem, mas os discursos que são vinculados a ela, né? Não necessariamente porque estou com a câmera na minha mão, né? Tem tanta imagem já no mundo que às vezes é preciso mais, talvez, um trabalho de organização, né? E de ordenação delas do que de reiterar a repetição do que já existe, né? Essas duas coisas. E aí eu queria falar só um pouquinho sobre zines, assim, no geral, que esse zine, como ele é um livro arquivo, né? E é muito engraçado, esse ano eu escrevi um texto sobre isso, inclusive, quando a gente pega o primeiro livro de fotografia feito por Talbot, na verdade os dois, né? Tanto o de Anna Atkins, que foi realmente o primeiro, quanto o de Talbot depois, mas eu vou falar mais do de Talbot, que foi o que eu estudei, que é um arquivo também, né? Ele é uma junção de imagens, de usos diversos, de locais diversos, com ideias diversas, concentradas naquela unidade temática, num sistema de inventário, né, que ele cria, né? E parece que a fotografia se dá tão bem com isso, né? Impressionante. Como o modus da fotografia dos álbuns, né? Se a gente pensar assim, o álbum como um local de coleção, né, de imagens e de um certo procedimento de catalogação e ordenação do visível, que como isso depois entra no livro de fotografia, né? E eu acho que Teosine opera nesse local também, né? Nesse local que permite que constrói um sentido para as balas perdidas na internet. Péssimo a metáfora, mas enfim, é a ideia dessa dispersão virtual, né? Mas que ganha essa unidade dentro do zine. E zine, né? Que é sempre esse local desde os anos 80, desde que surgiu, né? Esse local que está sempre sendo colocado para a gente estar discutindo questões que, de certa forma, dizem respeito ao nosso social. E aí, nesse sentido, uma outra coisa também que me veio quando eu vi teu livro logo, né? É que não há um direcionamento fechado no sentido de como você vai aprender aquelas imagens. Olha, você vai ter que aprender dessa forma, né? Um limitador no sentido da linguagem de o que isso é, né? Mas esse posicionamento que você coloca talvez mais interessado em mostrar os discursos conflitantes e o contraditório que existe em torno daquele objeto, né, e das imagens e os discursos que oscilam, né, em torno dele, me deixou um pouco mais aberto, sabe? Assim, tipo, no sentido de que, ok, eu estou conhecendo alguma coisa que eu não conhecia, eu não tinha a menor ideia de que isso acontecia com as balas, mas, ao mesmo tempo, eu não estou fechada numa determinação, num predicado que determina o que é que isso significa, né? Eu sou posta para pensar, né? Então, ele é um zine que ele mais questiona e mobiliza o pensamento, né? No sentido de que aí eu vou ter que ir atrás. E eu é que vou ter que ver o que é que eu concordo, o que é que eu discordo, como é que eu me posiciono diante disso, do que no sentido de ele me dar uma determinação fechada sobre a imagem, né? Nem só a favor nem contra um do outro, né? Assim, eu acho que depende muito da forma como você quer articular o discurso visual, né? Mas nesse sentido eu me veio com aquela sensação do conhecimento aberto, sabe? O que eu aprendo dali, o que eu posso conhecer dali,
fica aberto, né? Então, exige do espectador mobilização, né? Exige de quem está lendo o livro pensar, né, e se mobilizar e avaliar os posicionamentos, né? Não é simples como gosto ou não gosto, concordo ou não concordo, né? Ele te lança a questão e deixa ao espectador a responsabilidade, né, de se posicionar. Né? Como é que você se posiciona diante dessa arena que você apresenta, né? Dizer assim, esse aqui é o arquivo, essa aqui é a arena, a sociedade ela oscila entre esse prazer pelas armas, ou a dor e a violência provocada por elas, um discurso científico médico que é quase desumano de tão neutro, né? E onde é que você, espectador que está vendo o livro, se situa, né? Então, isso fica para a gente, né, que tá lendo. Era isso que eu me lembrei, assim. Eu acho que eu fiz umas 3 perguntas já, bem rápido, não sei se ele vai se lembrar, mas a gente vai. E simbora, e faça perguntas, minha gente. Aproveita que ele entende tudo de arquivo. Ah, maravilha. Eu quero até fazer um convite para as pessoas que estão colocando convite pergunta no chat. Se quiser abrir a câmera depois do Júlio falar, abre a câmera, a gente bate um papo aqui, vocês colocam essas perguntas na roda, tá bom? Ou mesmo considerações, não precisa ser uma pergunta em específico, tá? Eu estou lendo algumas aqui do lado, né? Marina, me perdi um pouquinho. Eu anotei uma aqui sobre os procedimentos de arquivo, né? É um pouco do que eu falei assim a respeito do processo que se confunde com a obra, né? Eu acho que de repente é um pensamento que fica meio que forjado, né? Então eu acho assim, quando eu disse que sendo um leitor de fotolivros eu vi que eram múltiplas as possibilidades de você fazer, tanto fotografando, quanto intervindo, quanto se assumindo uma posição de fazer o trabalho em cima de imagens de arquivo, eu me senti muito livre para abordar um tema, estressar a abordagem de um tema da maneira que eu bem quisesse, né? Então, se eu vou falar de balas, de armas, eu posso fazer um trabalho mais documental, né, fotográfico, ou posso desenhar, né, ou posso misturar essas coisas, né? Então isso dá uma liberdade muito grande. O processo assim de arquivo é um pouco sistemático no sentido de estou pesquisando, ao mesmo tempo já estou catalogando, né? Eu já nomeio os arquivos para depois recuperar, já faço resumos, já começa um processo, né? Ao longo do processo eu já começo a ver que depois isso já dá um fotolivro, já está meio que pronto, que eu já estou fazendo, né? Talvez seja aquele caminho de que primeiro eu pesquiso, primeiro eu organizo e depois um dia eu sento e edito tudo, né? As coisas vão se misturando, pelo menos é assim que eu funciono, né? Então aquela foto ali das imagens no chão, assim, ficou semanas ali, mas ao mesmo tempo eu ainda estava pesquisando, né? E catalogando, enfim. E às vezes na minha cabeça o trabalho final, o zine ou o fotolivro, eu já imagino ele como um catálogo, né? Como um relatório, né? Eu tenho muitas ideias de trabalhos que viram relatórios, né? Que de repente você olha assim e fala, pô, isso é um fotolivro ou é um documento, né? Pode causar aquela confusão. Essa parte de procedimento, eu acho que seria mais isso. Não sei se eu respondi, Marina. Sim, respondeu. Tem várias perguntas aqui no chat, bem interessantes. Tem uma aqui a Fabiola, estou vendo aqui, Fabiola pergunta: você chega a usar a mesma imagem em livros propostas diferentes
ou as imagens que estão nesse volume são usadas só nele, né? Só nele. Eu não uso e não usei até agora em nenhum outro trabalho, mas nada impede de no futuro usar, né? Então, tudo que eu tenho está guardado e eu acho que seria assim, o que foi para o Zine não chega a 5% do que eu colecionei, né? Ó, Fernanda está perguntando quais foram os arquivos mais difíceis de acessar. Os arquivos... Mais difíceis de acessar, médicos, policiais ou pessoais de algum indivíduo envolvido. Tu acessou que arquivos para fazer, assim, mais pela internet, ou precisou entrar em... foi muito aleatório, assim, não tem mais difícil, assim, nesse trabalho, eu não vou falar aqui de outros trabalhos, mas tem trabalhos que eu consulto arquivos públicos, né, arquivos já estruturados, né, que é bem mais difícil, que você tem que pedir autorização, você tem que entrar pela lei de acesso à informação, né, tem uma série de questões. Esse caso eu não consultei arquivos formais. Então, eu fiz busca pela internet, só busquei pela internet. Então, não teve um nível de dificuldade. Assim, a dificuldade maior é organizar tanta informação, né? Tanta informação que vem de fontes diferentes, né? Enfim, imagens que, não, como eu falei, que não tem boa qualidade, né? Mas, assim, o mais assim, complicado para mim é acessar informações que eu não queria me deparar, né? Porque a internet assim, é uma coisa absurda em termos de violência. Quando eu coloco lá balas deflagradas, quando eu coloco traumas, quando eu uso essas palavras, vem imagens terríveis, assim, imagens né? Eu não vou falar aqui porque não cabe, mas então eu fiz esse filtro no sentido de não pesar tanto o trabalho, né? Tem uma coisa que a Marina falou, né? Que eu achei muito legal. Não sei se de repente eu respondo aqui, eu falo isso. Mas é essa coisa da leitura do livro, né? Num momento eu achava que de repente uma pessoa que gosta de armas, né? E pegasse o Zine, de repente ele ia achar aquilo interessante, né? Sem me conhecer, eu pensava assim, essa coisa de ser panfletário, ou de até que a Marina falou da neutralidade, né? De você fazer um trabalho assim, você está passando um recado mesmo, ou você deixar isso meio em aberto, né? Até para criar essa contradição na leitura, né? O sujeito olhar e falar assim, pô, mas que é isso aqui? Nossa, isso aqui eu conheço, eu mexo com arma, então, ao mesmo tempo que tem uma outra pessoa ali né, olhando naquilo, falando, pô, que esse cara está mexendo com isso, né? Fazer uma crítica ao trabalho, de repente que isso não é assunto para se falar, e uma outra pessoa, não, eu acho que isso é importante para discutir, então, meio que entrar nisso, né? Deixar um pouco em aberto, né? Tem uma... Júlia. Pode falar. Não, a gente está caindo naquela pergunta que é sobre direito de imagem, de uso de imagem. Né? E como que você enxerga esse teu trabalho, né? Porque você se apropria, na verdade, dessas imagens de busca de internet. Então, o Gustavo Pinto ele fala, né? Como é que funcionou esse processo de aquisição das imagens, no sentido de direitos autorais e tal. E aí a Fernanda, ela ainda fala assim, o processo mesmo sobre essa área médica tem alguma ressonância, tem uma ressonância magnética, ela é anônima. Então, como você lida com esse teu processo criativo? Eu procurei ter um cuidado com as fontes, né? Então, assim, as imagens eu encontrei na internet,
cito a fonte, né? Muitas, quase todas, não tem assim a indicação de quem fotografou, né? Elas estão lá. Eu realmente assim, eu me preocupei em ter sempre a ligação citando as fontes, né? Isso sim. As ressonâncias eu tirei de artigos, né? Que são citados nas referências, né? É uma questão também complicada, né? Porque eu acho que são tantos trabalhos, né, de apropriação. Eu acho que o cuidado talvez seja se apropriar no sentido de se editar, trabalhar as imagens também, também fazer um tipo de apropriação real, né, que não seja assim você pegar a imagem exatamente como ela é, né? Eu peguei a imagem e refotografei, trabalhei, eu cortei, né? Eu considero, né, legítimo, né? Eu não sei o que vocês pensam sobre isso, também queria ouvir. Essa questão da apropriação é algo, né, que até a Marina já tinha comentado, a gente antes já estava conversando sobre esse ponto, mas hoje em dia, né, são muitos trabalhos que caminham nessa questão da apropriação e você tem assim diversos caminhos, né? Inclusive tem pessoas que alguns artistas assim que ousam mesmo apropriar mesmo da imagem, ser o mais fiel possível, né? Fazer uma reprodução o mais impecável possível e colocar como a reprodução como obra, né? Então tem artistas que trabalham com isso e é uma questão, assim, né? Tem um artista que é próximo, assim, e ele faz reproduções fiéis de pinturas, imprime para ficar o mais parecido possível com a pintura e vende o trabalho, né? Fala, olha, em vez de você comprar aquela pintura que custou fortuna, eu te vendo aqui por 1/20 do preço, assim, né? Mas é uma questão mesmo de questionar, né? O que é original, o que não é, o que é apropriação. E daí, assim, se isso se desdobra em alguém, né, te processar, tudo depende muito do caminho. Aqui, no caso, eu enxergo, na verdade, uma apropriação de arquivo. Você pegou fontes ali que estão na internet, está dando endereço para todos, né? Não é uma imagem. De certa forma, você fez uma seleção, né? Você está dando um caminho como se fosse quase que uma busca no Google, né? Você catalogou, na verdade, o seu caminho todo de pesquisa. Então, qualquer pessoa pode ter acesso a essas imagens pegando o endereço que você colocou ali e ela tem acesso. Então, assim, é uma catalogação de Google, né? Você não está dizendo que essa imagem é sua ou não, assim, é um trabalho arquivístico mesmo, né? Então, nesse ponto, né, posso estar enganado, claro, mas eu até acho que tem um caminho diferente de quando você se apropria, por exemplo, sei lá, né? Vamos considerar que pessoas que trabalham foto 3x4, né? Você pegou uma foto, você nem sabe quem é a pessoa e você expõe aquela pessoa numa exposição e de repente você está aí não só apropriando do arquivo como arquivo fotográfico, mas de uma imagem que é uma imagem de uma pessoa, né, e que essa pessoa talvez nem sabe. Então aí já são outras questões, né. Aqui eu vejo muito mesmo como um trabalho, até mesmo, né, como objeto e como as referências todas que você dá, um trabalho de catalogação, né. Então não sei se isso se dentro legalmente pode ou não, mas eu enxergo como uma forma até Eu diferente de vejo apropriação. mais a coisa agressiva chegando no ramo da publicidade. Eu pegar uma imagem tua e botar no outdoor para falar de uma marca. Isso eu acho que é muito agressivo e corta esse limite, né? Quando você está contando uma outra história a partir daquelas imagens, você está fazendo toda uma conexão, tem um outro pensamento em cima, além de você ter trabalhado sobre todas as imagens, né? Que você não pegou elas cruas, como a gente mostrou lá no começo, e jogou no livro. Então, a intenção é diferente, eu penso dessa forma, né? Você tem uma intenção que é diferente do que você pegar uma imagem e colocar para meios publicitários, né? Então, isso tem sido discutido pra caramba, né? A gente não vai parar nunca de falar de apropriação de imagem, né? Eu acho que
Nunca na Eu vida. acho que se a gente for falar da apropriação de imagem, a gente tem que começar pelo século XIX, pelo uso da fotografia por homens brancos europeus para catalogar as populações racializadas do resto do mundo e colocá-las num álbum fotográfico como seres humanos inferiores. Então, assim, a apropriação fotográfica, né, a gente começa pelo fotógrafo achando que é autor da imagem, dono da imagem, né? E quando fotografado diante da câmera, não tem nada a ver, né? Assim, não tem nenhum direito sobre a imagem, porque a imagem é do fotógrafo. Esse é o primeiro imbróglio, né, da apropriação, porque parte do princípio de que o fotografado não contribui para a realização da imagem. Oi, né? Existiria a imagem sem o fotografado diante da câmera, né? Então, eu acho que dá muito pano para manga essa questão da apropriação e acaba batendo em alguns mitos, né? Como esse mito da autoria, né? Que funciona porque a gente vive de uma sociedade ocidental capitalista, mas assim, o que a gente está lidando no trabalho arquivístico, né, são com imagens e nesse caso o trabalho de Júlio particularmente, né? Eu acho que são imagens de objetos que dizem sobre o modo como a gente se relaciona uns com os outros em sociedade, né? Eu acho que esse é a questão do trabalho. É tipo, não se trata de um trabalho de arquivo de imagens do passado, né? Ele não está ali coletando balas e dizendo que esse aqui é um arquivo de um passado pretérito que passou e que não volta mais, né? É quase que um arquivo do presente, né? Eu acho que dialoga muito mais com o presente e dialoga muito mais no sentido de, isso aqui fala do modo como a gente existe. E aí? O que você faz, o que você, leitor, faz com esse modo como a gente existe, né? Então, essa questão de apropriação e autoria também, eu acho que cabe essa pergunta. E aí? O que você faz com o modo como a gente se acostuma a entender, né, que o fotógrafo é o dono da foto, né, e que o fotografado não tem direito nenhum, né, sobre a imagem que está sendo feita dele? Cabe muita pergunta, né, nesse mundo como a gente existe, né? Enfim, queria meter, né, falar desse assunto. Tem uma pergunta muito boa aqui que a Fernanda fez, que eu esqueci de fazer, que eu queria fazer. O que ficou de fora? O que é que não coube? A pergunta de 1 milhão, porque o maior trabalho do livro é o que não cabe dentro do livro, né? O que é que a gente é obrigado a tirar por mais que ama e que gosta, etc. Mas a pergunta dela é essa, cadê? O que ficou de fora do trabalho que você não colocou, mas... E seria por quê? Assim, o que foi que acabou que não, né, caiu fora? Sim, como eu estou tentando ler aqui, mas tem umas perguntas aqui, me ajudem. O que ficou de fora, muita coisa, mas assim, por exemplo, eu tenho muita imagem de objetos assim, bijuterias, objetos de uso pessoal com artefatos de armas, assim, anéis de balas, colares com projéteis, né, mesmo. É um pouco absurdo para mim, né? Mas eu encontrei muita coisa assim que são coisas souvenirs, coisas que as pessoas colecionam, eu acho que usam, né? Então aquilo, eu separei muitas dessas imagens, pensava em inserir, um pouco isso que a Marina falou, que reflete, né, o que nós somos, né? Mas no fim, quando eu decidi que era Pétalas, né, que tinha a ver com o título e se encaixava com a narrativa, e não cabia mais, né? E seria um preciosismo ali no meio colocar aqueles colares e anéis e brincos, né? Brincos, tem muitos, né? Brincos com balas, né? Penduradas, e até algumas deflagradas, assim mesmo, nesse sentido das pétalas, né?
Aí eu fiz até no site, eu coloquei algumas coisas. No meu site eu coloquei uma parte que seriam imagens, esboços. Eu coloquei esse material lá como curiosidade, assim, não entrou no Zine, mas eu deixei lá para quem quiser ver. E tem uma pergunta aqui da própria Fernanda, da Fernanda de Abreu. Ela fala que um artista do Pará busca em cadernos policiais e ilustra em arte mural grafitamente com todas essas atrocidades de indivíduos que passam por fichamento. E aí ela pergunta o que né, é forte, um tanto apelativo, pois não muda nada a vida dos indivíduos e são para chamar atenção. O que você acha disso? Eu particularmente não conheço esse se ela pudesse falar um pouco sobre isso. Claro, né? Posso sim, eu posso sim falar. Oi, Fernanda. Boa noite, gente. Estou adorando aqui participar. Obrigada pela conversa. Cheguei atrasada, estava ensinando o filho aqui um caderno de estudo de matemática, mas deu tempo de chegar. É sobre esse assunto, né? Um assunto polêmico de pegar arquivos, né, na internet, e são arquivos fortes. O arquivo que ele, por exemplo, adquire são cadernos de jornais impressos aqui do Pará. Eu, particularmente, não curto as páginas policiais, por tanta atrocidade que tem, especificamente na hora de abrir e ver aquilo de manhã cedo, né? E em 2014 nós tivemos uma palestra com ele, eu fiquei conhecendo ele, o trabalho dele, mas ainda não tinha me dado conta da problematização dessas pessoas, como é que se dava, como era aquele bastidor, como é que ele conseguia. E amadurecendo essa ideia, buscando esse conhecimento agora contigo aqui também, puxando esse assunto, nessas balas, nessa beleza que tem, né, no abrir dos projetos, eu fiquei me questionando já há 3 anos sobre esse assunto, né? E eu ficava pensando nessas pessoas, porque como eu trabalho também e vejo pessoas aqui na periferia, morando na periferia, eu vejo como é forte, como é dura a vida dessas pessoas. E quando eu faço uma relação com o trabalho do Vic Muniz, que ele pega o lixo extraordinário, transforma numa ação social e converte nessa ação social em dinheiro e transforma esse dinheiro na vida dessas pessoas que vão ser beneficiadas, eu fico me questionando como artista, como não fazer acontecer novamente esse tipo de projeto, entende? Mesmo que fossem essas pessoas que são anônimas, mas que ele tivesse um caderno de registro, como eu entrevistei ele numa live outro dia, agora ainda desse ano, perguntando o que chamava mais a atenção dele, se ele tinha numeração dessas pessoas pelo trabalho numerado, um caderno de registro para saber de onde vinha, para se ele estivesse adquirindo algum tipo de benefício sobre essas obras, ele pudesse encontrar essas pessoas, a mãe, o pai, o filho ou alguém que fosse da família para converter, né? E dizer, tá aqui, olha, isso aqui que aconteceu com seu filho, aconteceu, mas está aqui, tem X aqui que você recebeu, faz parte disso também. E eu fico me questionando como fazer isso acontecer, né? Converter. Eu acho que agora é o momento dos artistas se voltarem para essas questões tão sensíveis, que é morte de Marielle Franco, né? Muita gente falando, perguntando quem matou, quem foi o mandante, e muita gente coletivamente se unindo para tentar decifrar isso. É importante converter isso numa situação real, cabível a essa pessoa que tanto interessa esse benefício dessa arte que está sendo jogada nas mídias. Era isso, meu pensamento é um pensamento de questionar, de refletir, de buscar melhorar, né? Mesmo que ainda não conseguisse, mas que a gente consiga melhorar e converter de alguma forma esse contexto de vida. Eu acho importante os artistas hoje refletirem mais nessa área. Tanto está difícil, né, a vida para todo mundo, desemprego, falta de respeito, gente que não se entende. Então, quanto mais os artistas se unirem, estava também numa outra discussão que a professora falou, que dois locais de pesquisa dentro da licenciatura não se unem para fazer acontecer e a voz reverberar, fazer esses artistas se unirem e fazer com que essas ações possam atingir as pessoas que
são as mais beneficiadas, que podem beneficiar se receber esse benefício. Sim, É isso, não, a um pensamento reflexão crítico. é super válida. Eu acho que e eu moro no Rio de Janeiro, né? Acho que as pessoas sabem que aqui a gente convive de certa forma, né, no dia a dia com uma realidade dura com a questão das armas, né? O policiamento aqui no Rio, o policiamento do dia a dia é feito com fuzis, né? Não sei, as pessoas nos outros estados não são habituados com isso, né? E as pessoas que moram nas favelas, né, nem se fala, né? Então eu sabia que quando decidi falar de violência, eu sabia que eu estava entrando num assunto complicado nesse sentido, né? E assim, eu refletindo sobre isso, eu penso que é um ambiente complexo, assim, é um ambiente amplo em que os autores ou as pessoas que vão falar, eles podem assumir posições diferentes, né? Campos diferentes, talvez um campo mais de ação, de participação direta, né? Seja com as vítimas, seja com quem mexe com arma, tem uma ação direta, né? Eu considero que eu tenha ficado num campo da reflexão mesmo, é um trabalho muito simples, como eu disse, o tema é muito complexo, e eu acho que o tema também está enquadrado no tipo de trabalho que você está fazendo, né? Eu acho que o Pétalas, ele entra, talvez a contribuição seja no sentido assim, de gerar uma reflexão, talvez, pensar essa realidade, porque até uma questão mais básica de falar por que isso existe, né? Cara, por que as coisas são assim, né? Então, é aquilo que eu falei no início, né? Eu tento colocar meu espanto nesse trabalho, nessa contribuição, aonde eu pude chegar nessa discussão, né? Não sei se eu... Provocativa, né? De cutucar. Exatamente. Não sei se as outras pessoas querem falar também sobre isso. Júlia, tem uma complicado. pergunta. Tem uma pergunta da Cristina. O nome Pétala já era usado nessas imagens ou foi uma subversão? Eu já sei a resposta, mas diz aí. O pétalas é a forma, é o termo, por incrível que pareça, é um termo usado, né, pelas pessoas que usam armas, né, pela balística, é um termo usado por eles, de fato. Né, ele é mais ou menos uma frase assim, a bala está em pétalas. Então eu tirei, não é meu, eu tirei dos textos que eu fui encontrando. Isso me chamou a atenção, porque eu falei, poxa, mas que coisa estranha, né? Chama, né, o projétil está em pétalas. Logicamente que eu tive a sorte de fazer essa ponte, né? E eu acho que é aí que está o trabalho da narrativa, de atrair, conforme eu falei, o leitor, né? De chamar atenção para o assunto por um bom título, né? Por um título que tenha alguma relação direta com o que eu estou falando, né? E contraditório, né? Pétalas, né? Com isso, né? Mas a frase final que revela, né? Eu tirei de um texto mesmo de jornal, né? Dá até para botar o trecho, então, pessoal. Tem bastante comentário aqui. Dá para ver? Dá para ver? Quando um projétil encamisado entra em contato com tecidos do corpo humano ou até mesmo com corpos rígidos, a sua ponta se abre em formato de pétalas. É isso. Então é algo bem frio, né? Acho que a Marina falou, né? Tem
tem um vocabulário de neutralidade assim devastador, né? O Mel tem uma colocação aqui. Ele pergunta, o Mel, queria que você colocasse melhor aqui. Foi difícil separar a parte da anatomia da parte técnica pretendida no projeto, no caso da pesquisa? Da Mel, da anatomia. Pode falar aí, Mel. Tá sem microfone, meu. Aí. Peraí, consegue me escutar? Foi. Consigo. Eu acho que eu viajei um pouquinho porque na minha graduação em psicologia eu tive alguns anos de anatomia, né? Então, quando eu vejo aquela massa encefálica ali, bonito, nós estudávamos em bolachas, né? O cérebro cortado daquela forma ali em bolachas. Mas, particularmente, eu nunca tinha visto assim um trauma como que chama? Nos corpos que a gente estudava, né? Claro, eu vi uma vez um trauma de projétil num braço de uma mulher, assim. Mas que, como psicólogo, acho que assim, eu já estava pensando agora a pétala, ela ramifica e tem um rizoma que a gente vai para a sociedade, para a cultura, para a história e tudo mais. E eu tinha ficado só nessa questão da anatomia e da técnica, assim, como se fosse difícil sair um pouquinho, não deixar a coisa psicológica mexer e ficar mais na técnica e na escala do arquivo. Eu estou até impressionado, depois eu quero conversar muito com você, porque adorei que você é um arquivista, né? Eu adoro arquivo, né? Eu me acho um colecionador e acho que eu tenho um acervo e você pode me ajudar também, depois me orientar. Então, acho que a questão ficou só nessa da anatomia e para não desfocar, para não sair né, do teu foco de trabalho mesmo, para não vir. Quando eu falo anatomia, talvez eu tenha puxado para o meu lado mesmo da questão de ter lidado com corpos. E claro, eu tenho uma situação na família né, meu cunhado foi morto com 7 tiros, por exemplo. E eu fico pensando assim, após o fanzine, o fotolivro começar a circular, você acha que assim a gente está conversando sobre, né, o teu trabalho, né, a construção desse trabalho, de que forma, mas virão, então, saindo da anatomia, eu já faço uma outra colocação, virão mais respostas, talvez, desse trabalho, de acordo, né, nas feiras as pessoas, né, sempre estão questionando, falando, a vivência de cada pessoa, o referencial de cada pessoa que pegou aquela publicação, e eu chamo publicação porque eu digo que eu sou colecionador de publicação independente. Quando eu chego numa feira, eu olho para uma publicação, eu tenho um referencial que me traz nela ou me afasta dela também. E você acha que as respostas virão a partir da circulação, né, desse trabalho essas respostas são sempre imprevisíveis, né? Eu tenho já recebido assim alguns comentários, né? E a maioria deles é essa coisa do susto mesmo com a brutalidade, né? Eu acho que está muito em torno, alguns, lógico, com a curiosidade, né? Conforme de tomar contato com o desconhecido, né? Com algo que não está no conhecimento, né? Não está no senso comum. Mas eu espero, né? Eu espero que tenha uma resposta diversa, né? Eu sempre espero respostas mais diferentes possíveis, né? Lógico que preocupação de um impacto disso, né? Eu falei, né? É um assunto bem complicado e eu posso ter respostas também desagradáveis, né? Não sei.
Mas isso que você falou é interessante da questão da anatomia mesmo. Só tem duas imagens que são assim, né? A imagem que inicia e a imagem que fecha, né? E pouca gente identifica como um crânio, né? Pouca gente. Quem conhece mesmo é que acaba identificando. Oi, Cris. Ei, querido, não vou fazer uma pergunta, não. Vou primeiro valorizar o teu trabalho, que eu acho, primeiramente, fora Bolsonaro. Eu acho que é um momento muito delicado que a gente vive, onde um presidente valoriza fuzis, que o armamento é uma questão de pauta para muita gente, acha que ser é mais forte com isso. Eu acho que é o momento da gente poetizar e politizar as obras que a gente faz. Quando eu vejo esse trabalho teu e você questiona, você fala assim, sei lá, alguém que curte arma pode achar que essa estética do belo é palatável e é vendável, e você não questiona que tem uma teoria do horror, de uma banalização daí, de tudo que a gente vive. Então, eu vejo nas mídias e no que a gente vive no cotidiano, transformando esse horror do dia a dia em algo normal. E quando eu vejo Pétalas com um nome tão lindo, eu falo, cara, que subversão que a poesia tem. Mas aí você vai mais fundo e você vê que não é o poeta, o artista que está fazendo isso. É o outro lado que vê um belo que está chamando de pétalas. É alguém que curte, né? A morte que está invisível e coloca uma camada do belo. Então, esse livro assim, me mobiliza num sentido muito legal, que eu acho que é hora da gente falar dessas maneiras diferentes de ver essa violência. Não banalizar esse horror que a gente está vivendo. Né? Falar de armas hoje em dia, eu acho que é falar de morte, de gente perdida que está aí, e que aí a gente fala assim, que forma bonita, que potência tem também o belo e o feio. Esse contraste teu, para mim, foi primorioso. Então, não é uma pergunta, é um elogio. Obrigado. Acho que você foi no ponto mesmo. Acho que é o contraste para gerar uma reflexão em torno desse tema, né? Eu acho que me considero assim, dentro dessa camada, eu me considero assim feliz de saber que tem essa percepção, né? Muito bom, obrigada. E tem também isso que você tocou do uso das armas, mas a banalização também relacionada a um mercado que tenta tornar as armas eletrodomésticos, né, e coisas que você pode comprar igual você compra liquidificador, né? Isso é algo assim que me assombra, né? A banalização no sentido do mercado, né? Do capitalismo, assim, é muito assustador, né? Isso não pode chegar de jeito nenhum à nossa realidade cotidiana. Obrigada, Cris. Eu estou perdendo. Obrigadão, Cris. Foi ótimo o comentário. Saudades. Obrigado. Bom, gente, estamos aqui já quase batendo 1h30 de conversa e não sei se tem mais alguma questão, né? Porque senão a gente já pode também partir para encerrar. A Marina tinha, acho que, outras duas perguntas, ou era ligada a uma? Como é que ficou? Desculpa, Fugiu. Você vê que o papo ele vai ampliando, né? A gente, no nosso ensaio, a gente começou falando, a gente só vai conversar 10 minutos, foram, né, 1h30, 1h40, nem lembro quanto. Então, tem pano para manga aqui, né, gente? É um trabalho muito importante, eu vejo também. A Cris, assim, ela arrasou nas colocações. Não, eu acho que o Júlio já respondeu no decorrer das apresentações e das questões que foram sendo colocadas. Bom,
Então, assim, nós queremos agradecer a todos por estarem aqui. Foi um papo ótimo, sala cheia, sala lotada. Bacana, Júlio, por ter nos presenteado com o seu trabalho, assim, realmente eu acho que muito importante aí para os momentos para o momento que a gente vive, essa discussão toda. Parabéns pelo prêmio. Isso até foi uma coisa que a gente colocou, né, que Marina foi incisiva na hora de votar ao vencedor, né, Marina? Qual que era a discussão? O que a gente devolvia, né? Qual é o âmbito social desse livro? Ele tem um âmbito social ou não? Ele para ali? Eu me pergunto também isso, vou me perguntar sempre. Eu acho que todo trabalho artístico, né? Assim, quando a gente fez a reunião do júri, né? A questão ficou, tá, importa só uma narrativa bem feita e bonita, uma narrativa fluida e etc., ou importa o que é que aquilo traz de discussão, de pauta para promover questões e debates possíveis na sociedade, né? Pensando de um modo coletivo, né, que vá além da expertise individual do autor que faz uma narrativa fluida e elegante com imagens, etc. Eu acho que o livro e o zine principalmente, né, esse sempre foi o local histórico da vida do zine, né, de estar propondo questões e trazendo coisas que às vezes não são debatidas no mainstream. E aí foi uma coisa que realmente tocou todo mundo, assim, foi unânime, né, entre o júri, né, que esse livro tinha despertado questões na cabeça de todo mundo, né, todo mundo teve que parar um pouquinho e refletir sobre aquilo que estava vendo, né, e sobre como se posicionava diante daquilo que estava vendo, né. E eu acho que isso é um papel de um trabalho artístico. Parabéns, Júlio. E eu queria também, assim, agradecer mais uma vez, né, Luciana, Fujioka, Marina, Lovely House, assim, o cuidado que eles tiveram com todos os processos de impressão, de divulgação. Eu fiquei muito impressionado com o trabalho de vocês, assim, incrível, e vocês trabalham muito, assim, impressionante, toda essa qualidade. E eu queria agradecer a todos todos que vieram aqui, todos e todas. Eu peço desculpas se eu não consegui responder a todo mundo. Eu espero que vocês tenham gostado também da minha apresentação. E assim, eu coloco meus canais também à disposição de vocês, se quiserem procurar, conversar, né? E é isso. Fala pra gente. Bom, o Júlio está marcado em todas as nossas postagens, a Marina também. Quem curtiu, quem quiser seguir, eu acho que vale a pena acompanhar os trabalhos. Como a gente falou, vai ter outro lançamento em breve, porque o homem, ele cria demais, né? O Júlio, e ainda com a Shirlene do lado, que está aqui vendo a gente também. Então, daqui a pouco tem outro lançamento aí e a gente vai comunicando para vocês. Queria reforçar que o livro está à venda na Lovely House. A gente até hoje está aí com um desconto de 10%. E ele já está chegando. Hoje a gente, né, para quem quer ver um pouquinho, a gente já recebeu o número 1 aqui em casa para checar se estava tudo bonitinho, se está tudo no lugar, se nenhuma bala está perdida, né? E assim, acho que semana que vem a gente já deve estar com todos na mão para começar a distribuir. Aí para quem já comprou, tivemos várias pessoas que entraram aí nessa pré-venda. Eu queria só convidar vocês, agradecer muito de todo mundo ter tido ouvidos, paciência para nos escutar, essa generosidade em compartilhar suas ideias, seus pensamentos. Isso é sempre o que a gente deseja nesse espaço aqui. E por isso que a gente pede para chegar perto, abrir câmera e tal, porque tá difícil da gente se ver, né, pessoalmente, então pelo menos na telinha aqui a gente consegue. Bom, é isso. Muito obrigado a todos, então, uma boa semana para todo mundo e foi ótimo estar com vocês aqui nessa terça-feira à noite.
Tchau, Valeu, gente. gente. Tudo Tchau, bom. obrigado. Júlio, Tchau. valeu, Obrigadão. Marina, Foi obrigada. ótimo. Tchau. Tchau. Tchau.